Filipenses capítulo 1, verso de número 6, nos diz assim: estou certo, boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu vou ler mais uma vez, Filipenses capítulo 1, verso 6. Estou certo, começou boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quero nessa noite falar para os irmãos sobre um tema, talvez seja o tema mais falado, e é a coisa mais importante que aconteceu na nossa vida. Quero vos falar sobre salvação. Queridos, é a maior dádiva que nós, seres humanos, pecadores, miseráveis, réis do inferno, porque já nascemos concebidos em pecado, porque desde que Adão pecou, não há um ser humano nesta terra que possa se salvar. O pecado entrou no mundo. Mas um dia, a salvação, ela chegou até nós. Jesus Cristo, Ele morreu na cruz por mim e por você. E Paulo, neste versículo, e se nós pegarmos o contexto da passagem, ainda na parte introdutória desta carta que ele escreve à igreja de Filipos, nós vamos nos deparar com essa preciosidade dele falando sobre esse assunto muito maravilhoso e magnífico. E aonde ele vai dizer: estou certo que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo, ele sabia do que estava falando aqui por dois motivos. Primeiro, porque Paulo era exímio conhecedor da soteriologia, a doutrina da salvação. Não existe um teólogo no mundo, não existe um doutor no mundo em assuntos bíblicos, em teologia, que conheça como Paulo conheceu este assunto. Para conhecer mais que Paulo sobre isso, somente Jesus. E Ele mesmo se entregou para que nós fôssemos salvos. Porém, eu vejo e tenho convicção de que Paulo, ele tinha total autoridade para falar sobre isso, pois ele era exímio conhecedor do assunto salvação. E um outro motivo pelo qual Paulo, ele dizia isso, é porque ele participou, ou ele esteve no início da igreja de Filipos. Quando nós lemos o capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, onde Paulo ele está juntamente com Silas, Timóteo está o acompanhando, e Lucas, o escritor de Atos também. Eles estão em sua segunda viagem missionária, quando ele tem a intenção de pregar o evangelho na Ásia, e o Espírito de Deus o impede. E quando então ele está em Mísia e pensa em ir para Bitínia, mas o Espírito do Senhor também o impede de ir para lá ministrar a palavra de salvação. E então, quando eles estão em Troade, ele tem uma visão durante a noite, um sonho. Um varão se apresenta a ele dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. O que se segue daí em diante é que eles obedecem à voz de Deus, porque aquela fala, aquele sonho, aquela visão era uma ordem divina. Haja vista, eles tentaram ir para a Ásia, o Senhor não o deixou. Paulo queria ir pregar em Bitínia, fora impedido de ministrar lá também. E então há essa
voz, esse chamado para ele, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Quando ele chega na cidade de Filipos e ele ministra a palavra do Senhor, nós vamos ver que enquanto ele prega, o Senhor abre o coração de uma certa vendedora de púrpura por nome Lídia, e esta mulher, ela se converte ao Senhor. Eu quero dizer que lá na cidade de Filipos, quando Paulo chega, Deus ele opera 3 milagres naquela cidade. O primeiro milagre eu já falei. A vendedora de púrpura, chamada Lídia, ela se converte. E logo após isso nós vamos ver, ou nesse tempo em que Paulo está lá, os dias se seguem, e vamos ver que todos os dias em que ele e os demais que o acompanhavam estavam andando pelas ruas, nós vemos que uma jovem vem atrás deles e gritava da seguinte forma: esses homens que vos anunciam o evangelho, ou esses homens que estão aí, são servos do Deus Altíssimo. Paulo então fica incomodado com aquilo, porque ela fez isso por vários dias. Ele volta-se para a moça e ele repreende, usando o nome de Jesus. E aquela moça, ela tinha um espírito de adivinhação, ela cai se estrebuchando no chão, creio eu, e o espírito demoníaco parte em retirada. Este foi o segundo milagre. E então Paulo e Silas, eles são interrogados, porque aquela moça, ela dava um grande lucro para os seus senhores, alguém usava ela para ela adivinhar. É claro que nós entendemos que a arte da adivinhação, ela é condenada pela Bíblia Sagrada, e sabemos também que aqueles que tais praticam não herdarão o reino dos céus. E outra coisa, toda adivinhação, ela é originária de duas coisas. Primeiro, pode ser do charlatanismo, onde pessoas mentem que adivinham alguma coisa para enganar, ludibriar as outras, e pessoas são enganadas por isso. E a segunda origem é de origem demoníaca, como era a origem desta moça. Ela adivinhava, mas ela era possuída de um espírito enganador. E da mesma forma também, aqueles que adivinham por espírito de demônios, espíritos enganadores, esses também de uma certa forma estão cometendo um charlatanismo, porque ninguém tem poder de adivinhar nada. O único que tem conhecimento é somente o nosso Deus. Somente Ele conhece o passado, presente e futuro. A eternidade está diante dEle, como o dia de hoje está diante de nós. E tendo acontecido isso, Paulo e Silas, eles são interrogados e eles apanham um pouco, talvez não um pouco, mas bastante, e eles são lançados em um cárcere. E então a Bíblia vai dizer que eles, por volta da meia-noite, eles estão orando e estão cantando louvores ao Senhor. E entra aí o terceiro milagre. Esse terceiro milagre, que ele vai ter algumas etapas. Primeiro, Deus envia um terremoto. As prisões tremem, as estruturas tremem. E este grande terremoto, ele não derruba teto, este grande terremoto, ele não derruba paredes. Mas esse grande terremoto, ele apenas quebra as correntes que prendiam Paulo e Silas e os demais presos. Somente o nosso Deus pode fazer uma coisa dessa. Imagina, irmão Mota, um grande terremoto, nada caiu, somente as cadeias se quebraram. Os milagres de Deus são assim. Às vezes eles vêm com um barulho tal, e a gente fica olhando, o que é que vai acontecer disso aí? Mas Deus faz todo um movimento, Deus faz todo um barulho, vamos dizer assim, para mexer em uma mínima coisa, como foi o caso de Paulo e Silas e os demais que ali estavam. Eu quero dizer para você uma coisa: não estranhe se Deus começar a causar alguns tremores à sua volta. Não estranhe se alguns barulhos estrondosos acontecerem à sua volta. É porque Deus está querendo mexer em pequenas coisas, coisas mínimas. E este milagre ele vai continuar, porque
como fruto deste milagre do terremoto, o carcereiro ele vai olhar e vai dizer, vai se apavorar, porque ele vê todos os presos, sem as suas correntes, sem as suas cadeias, as celas abertas, e ele vai então pegar a espada e ele vai querer se matar. Paulo então vai ver aquela cena e vai dizer, não faças tal. E aí aquele homem, Paulo vai dizer, não faças tal, porque estamos todos aqui. Aquele homem então, ele vai fazer a pergunta mais importante da Bíblia. Ele vai dizer da seguinte forma: o que eu devo fazer para me salvar? Esta foi a pergunta mais importante de toda a Bíblia. O que eu devo fazer, ou o que é necessário que eu faça para ser salvo? Paulo então vai responder prontamente dizendo: você e a tua casa devem crer no Senhor Jesus, e então vocês serão salvos. Paulo então vai até a casa daquele homem, a sua família ouve o que aconteceu, todos acreditam, todos creem em Jesus e passam a servir o Senhor. São ali batizados e passam então a fazer parte da igreja de Cristo. E termina-se ali os milagres que aconteceram na cidade de Filipos nesta ocasião. O primeiro milagre, Lídia, vendedora de púrpura, se converteu. O segundo milagre, uma moça que tinha espírito de adivinhação fora liberta do seu demônio. Não sabemos se essa moça se converteu ou não, mas que ela foi liberta, ela foi. E isso é um milagre. Terceiro milagre, as prisões se quebram, vem um terremoto, quebra as prisões, as cadeias, e o carcereiro e sua família se convertem a Jesus Cristo. Vejamos que grande obra Deus fez naquela cidade, cidade de Filipos. A igreja ali é plantada, a igreja ali nasce. E agora, anos mais tarde, quando Paulo está em uma de suas prisões, provavelmente aqui, ou com toda certeza, estava na cidade de Roma, estava preso, porque ele vai falar sobre os da casa de César. Logo, entende-se que ele estava então preso, guardado por romanos, e poderia sim estar em Roma. E agora ele vai escrever e ele vai dizer: eu estou certo de que o que começou boa obra em vocês, ele vai completá-la até o dia de Cristo. Queridos irmãos, volto aqui no início da minha fala. Paulo, ele tinha pelo menos dois motivos para dizer isso: como exímio conhecedor da doutrina da salvação, e como conhecedor e participante legítimo da fundação da igreja em Filipos. E Paulo, quando vai escrever isso, ele está preso. Ele tem ao menos 2 soldados junto com ele. Durante cada turno, 2 soldados o acompanhavam. E ele vai pegar nas suas penas e ele vai escrever esta carta que é conhecida como a Epístola da Alegria. Ela vai exaltar a excelência da salvação e o regozijo que devemos de ter por ela. Porque salvação é o assunto mais importante da nossa vida. Salvação é a coisa mais importante que me aconteceu, que te aconteceu. Você que ainda não é um salvo, e eu quero aqui fazer uma pergunta: és tu um salvo? Você que está aqui, você que está nos assistindo, você é um salvo em Cristo Jesus? Se porventura tem alguém aqui que ainda não é um salvo, se porventura tem alguém nos assistindo que ainda não é salvo, eu quero dizer para você que nada do que já aconteceu na tua vida
se sobressairá aquilo que ainda pode acontecer, que é o fato de você receber a sua salvação. A salvação é a coisa mais importante na vida de um ser humano. A salvação é a coisa mais importante que nos aconteceu. E essa salvação, ela é tão importante que nós estamos seguros de que não a perderemos, porque temos aqui motivo de sobra para crer nisso. Se crermos nisso que aqui está escrito, temos a convicção de que essa coisa tão importante que nos aconteceu jamais se afastará de nós. Paulo vai falar aqui, em um versículo, 5 pontos muito importantes sobre a salvação. Primeiro ponto que ele vai trazer é a certeza da salvação. Ele vai dizer: estou certo. Certeza da salvação. Paulo tinha convicção de que era um salvo. Paulo não dizia: eu sei em quem tenho crido da boca para fora. Não. Paulo, ele não dizia: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, da boca para fora. Não. Paulo não chamava Jesus de Senhor, Kyrios no grego, dono de tudo. Não chamava por acaso ou por costume, não. Mas ele falava com certeza de que ele era um salvo. E é por isso que ele vai dizer: eu estou certo. Estou certo. A certeza da salvação. Queridos, nós fomos chamados por Jesus. Andávamos em um mundo de pecado, praticávamos tudo aquilo que não devíamos praticar. Até mesmo você que já nasceu em um berço evangélico, a mesma graça que operou na vida daquele que nunca nasceu num berço evangélico e se converteu com o passar do tempo, é a mesma graça que operou na tua vida. A graça não tem menos eficácia na tua vida porque você nasceu em um berço evangélico, e não tem mais eficácia na vida de outrem porque ele foi um pecador por excelência, fez tudo o que nunca devia de ter feito, provou dos piores horrores desta terra. Não, a medida da graça ela é igual para todos. E uma coisa que nós temos que conviver é com a certeza da salvação. Eu não posso, você não pode entrar nesta casa não estando certo, não estando convicto de que sou um salvo. Você não pode entrar por esta casa não estando convicto de que você é um salvo. Agora, se porventura paira dúvida na tua cabeça, é noite de você entender o porquê esta dúvida está sobre você. Se precisa acertar alguma coisa, acerte. Se precisa corrigir algo, corrija. Se precisa pedir perdão a alguém, o peça. Se precisa confessar o seu pecado para o pastor da igreja, que na ocasião sou eu, confesse o teu pecado, para que você venha sair daqui nessa noite com a certeza da sua salvação. A salvação tem que ser uma certeza na nossa vida. O Senhor Jesus nos chamou para termos certeza. Não temos certeza se amanheceremos o dia de amanhã. Não temos nem certeza se ao final deste culto ainda estaremos aqui ou estaremos vivos. Não podemos ter certeza disso. Mas quando o assunto é salvação, é necessário que se haja uma certeza. Porque aonde existe a dúvida, não existe a fé. E aonde não tem fé, o diabo ele pode entrar e fazer bagunça. Eu vejo cristãos que não têm certeza de sua salvação e por isso levam uma vida medíocre, levam uma vida de qualquer forma, vive de uma maneira que não usufrui daquilo que Deus tem para ele. Queridos irmãos, a salvação é para ser usufruída por nós. Paulo vai dizer: eu estou certo. Olha só este homem, ele está em uma prisão,
distante de seus irmãos em Filipos. Mas ele vai escrever: eu estou certo, eu tenho certeza. Ele está falando sobre salvação. Eu tenho certeza de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo. E esta mensagem fala conosco. Jesus, ele começou uma boa obra em nós, e nós precisamos ter essa certeza. Segundo ponto que Paulo vai abordar neste versículo tão pequeno, ele vai falar sobre o agente da salvação. Quem é que realiza esta salvação? Ele vai dizer: estou certo de que aquele. Paulo não diz: eu estou certo de que o que vocês, mas ele diz: eu estou certo de que aquele. Ele está falando aqui a respeito daquele que realiza esta grande obra de salvação. Ele está falando de Deus. Podemos recorrer aqui aos próprios escritos paulinos, quando ele escreve para a igreja de Éfeso, no capítulo de número 2, a partir do verso 1, ele vai dizer da seguinte forma: estando vós mortos em vossos pecados e ofensas. Ele vai dizer isso. E aí ele vai continuar dizendo: Deus, pelo seu muito amor com que nos amou, enviou o seu Filho. Ele vai dizer isso. Ele vai expressar que a salvação vem de Deus. João 3,16 vai nos relatar com propriedade tal assunto, quando Jesus ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Veja o que Jesus diz: porque Deus amou o mundo que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crer. Quem realiza a salvação em nós é Deus. Se fosse você que realizasse a salvação na tua vida, tudo estava perdido. Se fosse eu que realizasse a salvação na minha vida, tudo estava perdido. Se a sua salvação dependesse de mim, ou se dependesse do teu companheiro de banco, ou se dependesse daqueles que estão na tua casa, você estaria perdido. Mas aquele que realiza, o agente desta salvação é o próprio Deus. E eu quero aqui dizer algo que nós já sabemos. Deus, ele não pode ser impedido por coisa nenhuma. Nada pode impedir o agir de Deus. Nada pode arrebatar aquele que Deus o trouxe para a sua maravilhosa luz. Nada pode arrebatar tal pessoa da presença de Deus. Porque Paulo ele vai escrever Romanos 8:32, aonde ele vai expressar e ele vai fazer várias perguntas ali por diante, perguntando o que poderia nos separar do amor de Cristo. E ele vai colocar ali várias coisas, e nenhuma delas pode separar o crente do amor de Cristo Jesus, porque é Deus quem realiza a salvação na nossa vida. É Deus quem é o agente dessa tão grande salvação que nos alcançou. E aí nós vamos ver o terceiro ponto da salvação que Paulo aborda aqui: a natureza dessa salvação. O que essa salvação ela faz? Qual é o aspecto dessa salvação?
Ele vai dizer: aquele que começou boa obra. A salvação, ela é uma boa obra. Interessante, queridos, que muitos há que reclamam e que dizem assim: olha, eu vejo tanta gente com testemunho na igreja, eu vejo pessoas que contam que foram curados de doenças terríveis. Glória a Deus por isso. E não queira sofrer uma doença terrível para ter testemunho. Se você sofreu uma doença terrível, se Deus vier curar, glória a Deus. Mas se Ele não vier curar, glória a Ele da mesma forma. Outros olham e dizem: mas eu vejo pessoas falando que Deus abriu uma porta. Eu vejo pessoas falando que não tinham nada e hoje tem tantas coisas. E Deus nunca fez nada por mim. Eu só vivo de testemunho dos outros. Eu só vivo ouvindo o que Deus fez na vida dos outros. Querida, o que Deus fez na tua vida é uma boa obra. Esta salvação é uma boa obra. Enquanto você, enquanto eu, enquanto nós só fazíamos péssimas obras, a salvação, ela é uma boa obra. Tenha certeza de uma coisa, que o que está sendo realizado na tua vida é uma boa obra. Não negligencie a salvação que Deus te deu. Não negligencie a salvação que te alcançou. Valorize esta obra. Paulo vai dizer: aquele que começou boa obra. A salvação é a boa obra de Deus na nossa vida. O Senhor, Ele pode curar alguns, e estes alguns nunca o receberem como Salvador. O Senhor pode abrir portas para as pessoas que nunca entrarão nos céus. O Senhor pode, em meio à sua igreja, olhar e derramar bênçãos, e essas bênçãos caírem sobre o joio este que nunca entrará no celeiro, mas será lançado no fogo eterno. Sim, isso pode acontecer. Mas meu querido irmão, minha querida irmã, a boa obra de salvação, ela te alcançou, ela está na tua vida. Você é um salvo, você não vai para o inferno, você vai para o céu. Satanás não te domina, Deus é quem dita as regras sobre a tua vida. Demônio não te possui, o Espírito Santo é que está dentro de você, porque é uma boa obra na tua vida. E é tempo, igreja, de nós como Paulo, é tempo, igreja, de nós como os filipenses começarmos a nos regozijar pela salvação que está na nossa vida. É tempo de nós pararmos de ficar de chororô pelos cantos. É tempo de nós pararmos de ficar de cabeça baixa. É tempo de nós pararmos de ficarmos olhando para os tempos, para as estações, e olharmos para a salvação que Deus derramou sobre a nossa vida, para a salvação que nos impactou, para a salvação que nos tirou lá do mundo de pecado, lá do mundo de prostituição, alguns lá do mundo de homossexualismo, lesbianismo, alguns foram tirados lá da biqueira, outros estavam na mira da morte, outros eram espancadores, caluniadores, adúlteros, adúlteras, mas Deus, pelo seu infinito amor, veio com a sua boa obra essa que a traça não corrói, boa obra essa que a ferrugem não consome, boa obra essa que os ladrões não minam e não roubam. A obra de salvação está sobre a tua vida. Portanto, crente, se alegre pela salvação, se alegre pelo que Deus te deu, porque a pior coisa que pode existir é a ingratidão. Se você partir
hoje, você que é um salvo, você vai adentrar na glória. Se a trombeta soar hoje, você que é um salvo será arrancado aqui desta terra, e não há espaço para chororô, não há espaço para lamento. Então se alegre no pouco, se alegre no muito, se alegre sorrindo, se alegre chorando, se alegre com saúde, se alegre se não tem saúde, mas alegre-se pela salvação que Jesus te deu, pois esta é a boa obra. E esta obra, ela não acabou ainda. E este é o quarto aspecto que Paulo ele vai tratar aqui, o quarto ponto da salvação, quando ele vai falar sobre o processo desta salvação. Ele vai dizer: aquele que começou boa obra, ele vai terminar, ele vai completá-la. Aquele que começou boa obra em vocês, há de terminá-la ou há de completá-la. Nós estamos em um processo de salvação, querido. Não que não estejamos salvos, não é isso, mas estamos nesta terra. É por isso que nós devemos de perseverar. É por isso que nós devemos de nos santificarmos a cada dia. É por isso que nós temos que pedir perdão pelos nossos pecados, porque também seria muito fácil se o Senhor Jesus Ele nos desse a salvação, se o Senhor Deus nos presenteasse com a salvação como nos presenteou e dissesse: agora tu pode viver uma vida aí do jeito que você quiser, porque você já está salvo. Não. O salvo, ele entende que esta obra de salvação, ela está em um processo. Jesus começou e ele vai terminar. Jesus não está dizendo assim, Paulo, melhor dizendo, não está escrevendo assim: olha, aquele que começou boa obra em vocês, ele deixou para vocês terminar esta obra. Não. Ou ele não diz: olha, a obra que ele começou em vocês, vocês vão terminar. Não, ele não diz isso. Mas ele vai falar: aquele que começou boa obra em vocês, há de completá-la. Deus não faz nada incompleto. Deus faz tudo por completo. É por isso, irmãos, que nós estamos nesse processo. É por isso que nós temos que nos santificar. Por isso que nós temos que ler Bíblia. É por isso que nós temos que vir para os cultos. É por isso que nós temos que buscar a presença de Deus em orações. É por isso que nós temos que praticar boas obras. E as boas obras não salvam, mas o salvo ele pratica boas obras. As boas obras não salvam ninguém, mas o processo de salvação implica que os salvos pratiquem boas obras. Alguém diz assim: eu não vou fazer isso porque eu já sou salvo, eu não vou ser salvo por isso mesmo. Ei, será que tu é salvo mesmo? Porque quem é salvo pratica boas obras. Quem é salvo se santifica. Quem é salvo busca mais a presença de Deus a cada dia. Mas sempre com a convicção: aquele que começou, ele há de completar. As lutas, as adversidades, as situações, os problemas desta vida, todas estas coisas que advêm contra nós, nós caminhamos com uma certeza: quem começou vai terminar. Quem começou vai completar. Paulo estava dizendo: ó Filipenses, aquele que começou boa obra há de completá-la. Enquanto isso, vocês vão ter inúmeros problemas.
Vocês vão ter aí problemas dentro da congregação. Evódia e Sintique, duas mulheres cooperadoras, talvez diaconisas, que não estavam se entendendo. E aí Paulo vai tratar. Paulo vai dizer, ó, que de sorte que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque tudo indica que havia alguém que estava com o ânimo exaltado ali naquela igreja. E Paulo vai dizer, ó, vocês têm que ser humildes. Problemas vão surgir no meio da igreja. Lobos devoradores vão tentar rondar a igreja. Pessoas com heresias vão tentar tomar o púlpito da igreja. Mas tem uma coisa, Filipenses: aquele que começou a boa obra, ele vai completá-la. Pode ficar tranquilo, que enquanto essas coisas acontecem, vocês têm a garantia de que aquele que começou, ele vai completar. Oh, aleluia! E como o Senhor fala com nós esta noite: aquele que começou a boa obra em você, aquele que começou esta bela obra de salvação na tua vida, independente das lutas, independente das adversidades, independente do que te cerque. Algumas vezes você diz, eu vou parar, eu vou retroceder, eu não quero mais, eu não aguento mais, eu vou desistir de tudo. De repente o Espírito Santo, ele vem e diz, ei, você não vai parar, porque aquele que começou a boa obra, ele vai te pegar pela mão e ele vai te empurrar, porque ainda não chegou no final. Aleluia! Ele começou, ele vai terminar. O Senhor não deixa nada por incompleto, ele termina todas as coisas. Quinto e último ponto que Paulo vai abordar aqui, neste pequeno verso. Como Paulo é maravilhoso. Em um versinho apenas ele vai apresentar aqui quesitos muito importantes sobre a salvação. Ele vai terminar falando sobre a consumação ou o fim da salvação. O fim da salvação. Como vai terminar isso? Como vai ser consumado isso? Ele vai dizer, agora eu vou ler o versículo completo. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E eis aqui, quando esta obra ela será consumada em meio à igreja. Quando eu digo consumada, não estou trazendo uma relação com aquilo que Jesus disse lá na cruz. Ali Jesus disse, está consumado. Mas eu estou falando sobre o processo da salvação na nossa vida. Já temos a certeza desde o início do sermão de que esta obra não pode ser parada na vida do verdadeiro crente. E esta obra ela culminará no dia de Cristo Jesus, com o soar da trombeta, no dia em que Jesus ele vir, assim como está relatado lá em Atos dos Apóstolos, quando aqueles anjos disse, varões galileus, por que vocês estão aborrecidos? Por que vocês estão tristes? Este mesmo Jesus, da mesma forma que vocês viram ele subir, ele há de vir sobre as nuvens, ele voltará, aleluia. Esse Jesus, ele virá, como diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 13, aonde Paulo, ele falando sobre doutrina escatológica, falando sobre a ressurreição dos mortos, o arrebatamento da igreja, ele vai dizer que o Senhor virá nos céus com alarido,
com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, neste grande dia, aqueles que já dormiram em Cristo, que estão em seus sepulcros, alguns ou milhares de milhares, que nem mais o pó existe dos seus ossos, mas naquele grande dia, quando a trombeta tocar, estes mortos que morreram em Cristo irão ressuscitar com um corpo incorruptível, e aqueles que estiverem vivos, e quero eu estar vivo, e eu acredito que você também quer estar vivo para este grande momento, mas se já estiver morto, o importante é ter partido com Cristo, mas queremos estar vivo, é claro. Quando este dia chegar, nós, igreja, seremos arrancados aqui desta terra e estaremos com Jesus, e aí estará o que está escrito aqui: o dia de Cristo Jesus, o arrebatamento da igreja, o dia em que Cristo voltará. E este dia se aproxima, este dia está mais próximo do que quando Paulo escreveu este texto. Este dia está mais próximo hoje do que esteve no dia de ontem. Este dia se aproxima cada vez mais. Chegará o momento em que a trombeta soará, e aqueles que vivem isto, aqueles que vivem a salvação, estes estarão com Cristo, quanto aqueles que ainda não têm a sua salvação, quanto aqueles que ainda não tomaram a sua decisão diante de Jesus Cristo, se não tiverem tomado até lá, muito duro será esse dia, porque verá que não haverá mais chance, e será então destinado à perdição eterna. Mas eu quero dizer a você que ainda hoje há esperança para a tua vida, que ainda hoje há perdão para os teus pecados. Eu quero dizer para você que não importa o que você cometeu, Jesus Cristo verteu o sangue lá na cruz, Jesus Cristo foi transpassado lá na cruz. O Senhor Deus, o nosso Pai, enviou Jesus para morrer por você, enviou Jesus para morrer por nós. Então não é tempo de você ficar lerdando, não é tempo de você ficar aí olhando para as coisas desta terra, preso pelas prostituições, preso pelos teus adultérios, preso pelos teus pecados. Não, porque se hoje tão somente tu abrires o teu coração para esta palavra, a graça vai invadi-lo, e Jesus te conduzirá para o caminho de salvação. E tal como os grilhões de Paulo e Silas se quebraram lá naquela prisão, para aquele carcereiro e sua família serem salvos, os grilhões espirituais colocados pelo pecado e pelo diabo, que te castiga, que te arrasta para onde ele quer, esses grilhões se quebrarão, e você será livre do pecado, livre para servir Jesus, livre para entrar no céu, porque Jesus, ele te ama, e a obra de salvação está estabelecida sobre a terra. Quanto a nós que já temos esta salvação, e alguém pode dizer: que negócio que é esse? Que nariz empinado é esse de falar? Paulo tinha certeza. Devemos ter certeza da nossa salvação. Eu já contei isso aqui, vou falar de novo. Um dia eu saía da escola dominical, em uma das igrejas que tive o privilégio de pastorear, e um jovem me cercou e disse assim: como é que o senhor tem certeza da sua salvação? E eu disse para ele: querido, eu tenho tanta certeza que se eu pegar meu carro aqui agora, chegar na pista, acontecer algum problema e eu morrer lá, eu sei que eu vou para o céu. E se no dia de amanhã me acontecer alguma coisa, eu sei que vou estar no céu. E se daqui 10 anos me acontecer alguma coisa, eu sei que vou estar no céu. E se Jesus voltar a qualquer desses momentos, eu sei que eu vou para o céu. Mas por que tal coisa?
Como crer assim, queridos? Ou nós cremos ou nós não cremos. Não podemos andar por aí pensando: e se eu perder minha salvação amanhã? E se amanhã eu cair num mundo devasso? E se amanhã eu não suportar? Se você pensa dessa forma, dobra o teu joelho. Mas agora Jesus está falando contigo, então tu não vai dobrar agora. Recebe essa palavra e creia que Jesus tem solução para você. Não deixa a dúvida pairar sobre a tua cabeça. Recebe essa palavra, em nome de Jesus. E eu quero perguntar aqui: tem alguém que ainda não se converteu a Jesus, e que mediante esta palavra, não ao meu apelo, mas a palavra que foi ministrada, quer converter-se ao Senhor Jesus, quer fazer a confissão de fé? Tem alguém? Porventura são todos cristãos? Todos nós que estamos aqui somos servos de Deus?